palavra de Deus. Ele só estava exclamando o amor do Pai para com a terra. Grande proeza Jesus fez. A sua simplicidade ao exclamar: és tu o rei dos judeus? Pilatos exclamando a Jesus. Jesus chega para Pilatos e diz: tu dizes. Jamais Jesus se exaltou, mas era necessário que viesse se cumprir todas as coisas. Era necessário que das nossas próprias mãos, ou melhor dizendo, das mãos dos judeus, ele viesse ser crucificado, a qual outra hora ele veio para os seus não o quiseram, agora ele veio para todos. Nós, como outrora éramos gentios, não tínhamos oportunidade, nem o direito da salvação. Mas hoje, com a condição que Jesus morreu por todo, onde um texto muito conhecido, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus amou o mundo de tal maneira, ele deu o único filho. Qual pai daria o seu único filho por amor de todos? Só Deus para fazer essas coisas. Mas mediante o povo, mediante as interrogações dos sumos sacerdotes, dos principais, ele mantinha-se o silêncio e esperava o cumprimento da sua palavra. Barrabás, talvez eufórico, vendo todo aquele movimento, vendo toda aquela ação do povo, e talvez muito alegre por ouvir o povo dizer: solte Barrabás. Barrabás estava preso, talvez nem entendia o porquê de acontecer toda aquela situação, mas Jesus sabia. Soltaram o lobo e prenderam a ovelha. Agora, defraudado pelo povo, que outra hora pregou a palavra, que outra hora alimentou com pães e peixe, com muitos que ali tiraram a venda dos olhos, aquela doença que estava sobre a sua perna, o povo só queria o que Deus tinha, mas não queria o próprio Deus. Muitas vezes encontramos dessa forma: quer o Deus da cura, mas não quer a cura de Deus, não quer a salvação, não quer se entregar. Sabe que Jesus é o único e suficiente Salvador, mas não toma uma posição. Não, nós não adoramos outros deuses. Toda honra e toda glória somente para Jesus. Ninguém pode adorar outro Deus a não ser Jesus. Só quem pode ir até o Pai se chama Jesus. Em Atos dos Apóstolos diz sobre o Espírito Consolador, que está para nos consolar, para nos guardar. Mas esse tempo e hora acabará, porque o Jesus que nós falamos nesta noite virá em glória dos altos céus e buscará a sua igreja. Que igreja é essa? Não é a Assembleia de Deus, não é Deus e Amor, não é a Igreja Católica, não! É aquele que estão na verdade da sua palavra, aqueles que vivem a tua palavra, aqueles que praticam a sua palavra. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas para sermos templos e morada do Espírito Santo de Deus, nós temos que aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Fora dele não há salvação. Ah, mas meu pai, ele é de outra religião, minha mãe é de outra religião, eu não posso, senão eles vão expulsar-me de casa. Não se preocupe, que Deus ele vai cuidar.
éramos assim no nosso lar também. Meu pai muito religioso. Minha mãe todo final de semana empurrava nós para uma igreja e nós não queríamos. Mas um dia, há um certo tempo, Deus nos tirou do Rio de Janeiro, nos trouxe para Natal e disse que nós íamos ser mudados naquela terra, naquele lugar. E nós hoje servimos a Cristo, reto, justo, o Salvador. Glória a Jesus. Aleluia. Só conhecemos Deus e conseguimos entender Deus como aceitamos a Ele. Quando entregamos a nossa vida a Ele, conseguimos entender quem é Cristo. Mas talvez eu falando nesta noite, você não entenda quem é Cristo. Mas Cristo, através da sua palavra, você o conheceu. E Ele está falando nesta noite ao seu coração. Jesus está sendo encarnecido nesta hora, pelo próprio povo. Sobre si colocaram coroa de espinhos, sobre si colocaram uma seda sobre o seu corpo. Te deram agora um cano sobre a sua mão. E agora exclama o Rei dos Judeus. Mas eles não saberiam o que ia de acontecer. Eles estavam empurrando Jesus para aquela cruz. Mas diz o seu texto que o seu sangue nos cobriria. Pelas próprias mãos deles, você pode olhar no texto daquele povo. Glória a Deus. Você vê aqui no texto, no versículo 19, a mulher de Pilatos dizendo: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. E mais embaixo diz, versículo 21, e respondendo o governador disse-lhe: qual desses dois queres vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. O versículo 23 diz: o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes do tumulto, crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que peso! O homem sem um conhecimento, mas fora desse conhecimento desse povo, veio a profecia de Deus sobre a terra. Sobre todos nós somos lavados e remidos com o teu sangue. Aleluia. E foi levado sobre ele os nossos pecados, porque ele era justo. Sobre ele foi os nossos pecados. E nós sabemos que nesta noite, mediante esta palavra que assim foi pregoada, que está sendo ministrada ao seu coração, Jesus passou todas essas situações, porque foi profecia do período. Em Isaías, olhando alguns textos, olhamos e meditamos o cumprimento do Novo Testamento. Mais uma vez exclamo aqui nesta noite, agora a profecia para buscar a sua igreja. Mas Marivaldo, tanto que eu ouço, Jesus vai vir, Jesus vai vir, Jesus vai vir. Isso não pertence a nós, mas pertence a Ele o tempo e a hora que Ele vai vir. Mateus capítulo 24,